pela ajuda. Segundo Samuel capítulo 8. Segundo Samuel capítulo 8. Ontem tivemos convenção da igreja e o pastor Toninho pregou falando a respeito do Davi. E eu ouvi e Deus me tratou comigo determinadas situações e eu acho importante compartilhar com você também aquilo que eu recebi, para que você também possa, de repente, aí passar uma semana com a luz da Bíblia sobre a sua vida, te ajudando em tomadas de decisões da melhor forma possível. Senhor, continua falando conosco, peço a tua misericórdia, peço a tua bênção, peço que o Senhor, através do teu Espírito, conduza a minha mente, meu coração, a minha fala. Eu quero estar nas tuas mãos nessa manhã e ser usado pelo Senhor da melhor forma possível, em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo Samuel 8, vamos ler o texto primeiro e depois nós vamos conversando, vamos pontuando tudo certinho. Segundo Samuel 8:1. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, os subjugou, tirou do controle deles Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitarem-se no chão, mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda foram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira foram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando a ele impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra, aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo, parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra com Tou. Com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro, de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomado de todas as nações que havia subjulgado. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Olha que frase linda para a gente pensar. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. E a proposta da nossa reflexão nessa manhã é exatamente essa.
o escritor de 2 Samuel, verso 1 até o verso 14 aqui, ele faz uma lista das vitórias de Davi. Ele faz uma lista de conquistas que Davi havia obtido. Ele enumera vitória por vitória. É claro que ele não é aqui uma lista exaustiva das vitórias, mas ele coloca, ele pontua muitas vitórias que Davi conquistou. E Davi era uma pessoa vencedora, era uma pessoa que conquistava de fato. Por quê? Porque Davi era uma pessoa que tinha com Deus as ações do seu dia a dia. Então Davi não era uma pessoa que andava sozinha e isolada. Davi não era uma pessoa que andava fazendo e resolvendo a vida do jeito que ele achava que ele devia de fazer e resolver. Pelo contrário, Davi, ele tinha uma parceria, né, uma linguagem muito comum nos dias de hoje, ele tinha uma parceria forte com Deus. Ele era alguém que estava ligado a Deus, linkado com Deus. Ele era alguém que tinha bem resolvido na vida dele, na história dele, que as vitórias que a ele eram conferidas, elas vinham por conta da ação de Deus na vida dele. O Davi não era uma pessoa perfeita. Tanto que nós vamos pensar, aqui nós fizemos uma lista, ou lemos uma lista de vitórias, mas nós vamos pensar alguma das derrotas de Davi. Ele era alguém como eu e você, que tinha muitas vitórias no seu dia a dia, mas que ao mesmo tempo que tinha vitórias, também tinha derrotas. E isso, eu penso que é algo importante para todos nós pensarmos, tanto os que estamos aqui nesta manhã dentro do templo, quanto aqueles que estão através da transmissão pensando conosco nessa palavra. A importância de nós entendermos que as vitórias, elas vêm, mas que a nossa vida, ela não é apenas de vitórias, embora na Bíblia esteja escrito que nós somos mais do que vencedores. Muitas derrotas, muitas situações adversas, elas servem para nos ensinar, elas servem para contribuir em nossa vida, para melhorarmos em qualquer condição que estejamos pensando. Melhorarmos como pai ou irmã, melhorar como mãe, melhorar como um filho, como uma filha, melhorar como um irmão, como uma irmã, seja em Cristo, seja biológico. Melhorar como um profissional, seja o profissional que é o assalariado, ou seja aquele profissional que é o profissional liberal, que é o profissional que contrata, o profissional que empreende algo e abre a oportunidade de trabalho para muitas outras pessoas. Melhorarmos como crentes, como homens e mulheres de Deus também, mas melhorarmos também como líderes que nós somos. Na casa de Deus, nós somos chamados para fazermos a obra dele, no projeto de Deus. A Bíblia nos ensina, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, porque muitos estão disponíveis a fazer aquilo que Deus propõe fazer. Outros não têm a disponibilidade. Então, uma coisa é estar disposto, outra coisa é estar disponível. Disposto muita gente está, para não dizer todos, mas disponível é um outro assunto, é uma outra história. A pessoa está disponível, aquela pessoa disponível, ela simplesmente diz assim, eu estou aqui, conte comigo para aquilo que você precisar. E se ela tem qualquer outra questão, em dado momento, ela diz, eu vou ajustar na minha agenda. Porque geralmente a pessoa que faz é aquela pessoa que está sempre ajustando algo na agenda dela. Se você vai numa pessoa desocupada, essa pessoa desocupada dificilmente ela vai ajustar alguma coisa na agenda dela. Agora, você quer que alguma coisa aconteça, vá em alguém que está fazendo algo. Vá em alguém que esteja produzindo algo.
Vai em alguém que esteja envolvido e engajado em algo. Essa pessoa, ela vai dar um jeito na agenda dela de fazer algo além. Porque ela é uma pessoa que simplesmente ela faz. Ela acontece, ela propõe, ela produz. Então Davi era uma pessoa diferenciada. Era uma pessoa que tinha vitórias, mas era também uma pessoa que tinha derrotas. Mas tanto nas vitórias quanto nas derrotas, o grande diferencial na vida do Davi era a mão de Deus sobre a vida dele. E a mão de Deus estava sobre a vida dele porque ele era lindo, maravilhoso? Não, não era por isso. A mão de Deus estava sobre a vida do Davi, porque o Davi era uma pessoa que tinha um coração segundo Deus. É um coração que agradava a Deus. E o coração que agradava e agrada a Deus até hoje, a Bíblia ensina, é um coração quebrantado e contrito. Não é um coração que enganosamente pensa não falhar. Enganosamente pensa não errar. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade e em algum momento vão aprender, vão entender e vão praticar o entendimento que todos somos pecadores. Essa semana, estudando a Bíblia com o Danielzinho, nós lemos o texto lá. Todos pecaram. Está memorizando os textos, Daniel? Ainda não? Precisa pegar firme lá, rapaz. Quarta-feira, quinta, nós estamos de novo juntos na memorização. 2 folhas de versículo para ele memorizar, viu, Daniel? Você acompanha ele lá. Tem 2 folhas para memorizar. Nas 2 folhas, entre os textos está: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. O pastor peca, a diaconisa peca, o músico peca, o irmão, a irmã peca. O Davi pecava. Agora, o grande diferencial na vida do Davi era o quê? Que havia da parte dele o arrependimento e a predisposição ao conserto. O arrependimento e a predisposição à mudança de postura, à mudança de comportamento. Havia na vida de Davi o arrependimento e o desejo de agradar a Deus fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa nós fazemos a partir da palavra. Então, para nós encaminharmos agora as pontuações da reflexão de hoje, nós vamos pensar debaixo da seguinte diretiva. Davi era um grande exemplo, um grande vencedor, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Davi passava por... Esses dias nós pensamos dos vales e dos montes, que Deus é Deus dos vales, mas Ele é Deus dos montes, mas Ele é Deus também dos vales. Deus é Deus que está agindo na nossa vida quando nós estamos indo bem, quando os resultados estão chegando, mas Ele é Deus que está agindo na nossa vida quando a situação ela está adversa, quando a situação... Um ditado popular, não está na Bíblia, quando a maré não está para peixe. Deus, Ele é na nossa vida. Quando está dando tudo certo, no casamento está uma beleza, financeiramente está uma beleza, com a família, com os filhos está uma beleza, profissionalmente está uma beleza, ministerialmente é sucesso, em qualquer área da nossa vida, tudo vai indo bem. Mas Deus é na nossa vida, quando o casamento ele passa por aqueles momentos difíceis. Deus é na nossa vida, quando financeiramente nós estamos desestruturados. Deus é na nossa vida, quando profissionalmente nós estamos passando por um momento de alto e baixo. Deus é na nossa vida, quando num dia nós queremos converter o diabo e no dia seguinte nós estamos caídos no chão dizendo: o inimigo me pegou, o inimigo me derrubou e assim por diante. Deus é na nossa vida o tempo todo. O grande desafio, e é essa a proposta da reflexão, o seguinte: o grande desafio para nós termos aqui, inteligência suficiente, equilíbrio suficiente para administrarmos todos os altos e todos os baixos, ou as baixas na nossa vida. Então, aqui eu quero
já fizemos a leitura de muitas das vitórias de Davi, e eu quero conversar com você, e eu quero pontuar algumas das derrotas que Davi sofreu. Por exemplo, quando Davi, e aí eu não vou fazer a leitura do texto todo, mas eu vou dar o endereço para você depois na sua casa, eu tenho certeza, você vai fazer a leitura do texto bíblico, 2 Samuel capítulo 11. Você vai lá na sua casa com tempo, com calma, com o celular desligado, com a TV desligada, você vai ler, você vai parar, você vai pensar. 2 Samuel 11, não é a primeira cronologicamente falando. Primeiro ponto para nós pensarmos, a derrota de Davi em relação ao pecado com Batseba. Davi era um vencedor? Sim, ele era um vencedor. Mas em um dado momento ele sai na varanda da casa dele, da varanda da casa dele ele vê uma mulher tomando banho, ele se agrada de ver aquela mulher tomando banho, ele manda chamar aquela mulher era casada, ele se deita com aquela mulher casada, ele engravida aquela mulher casada, para tentar esconder a sujeira que ele havia feito, ele propõe colocar o marido da mulher, o soldado Urias, na frente da batalha, e o soldado acaba morrendo. Quer dizer, essa é uma das primeiras situações que nós podemos pensar sobre o Davi, uma derrota moral. Quantas e quantas vezes as derrotas morais, elas ocupam espaço no coração do crente. Eu me preocupo e vou falar para você com o coração aberto, como vosso pastor, mas como um irmão mais velho. Eu me preocupo com gente que fica apontando o dedo para o outro, eu me preocupo com gente que fica condenando o outro. Eu me preocupo com isso. Primeiro porque na Bíblia está escrito, não julgue, para você não ser julgado. A medida que você usar para medir, você será usado também, essa medida será usada na sua vida quando for necessário uma medição. Então, não julgue. Eu me preocupo com isso. Eu não tenho essa prática e não ensino essa prática. Eu entendi já desde algum tempo que todos nós estamos dentro da igreja porque nós estamos precisando de Deus. Quem não está precisando de Deus não vem para a igreja. Quem não está precisando de Deus não acorda cedo e não vem para a igreja. Quem tem resolvido no coração que não precisa de Deus, não faz um esforço de vir mais de perto ou mais de longe para buscar a face de Deus. Uma pessoa que tem resolvido no coração dela que por si só ela pode viver a vida espiritual, essa pessoa dificilmente ela sai da casa dela para vir para um templo, ouvir uma palavra, receber uma instrução e passar pelo crivo da palavra de Deus no decorrer da sua semana. Então, esse é um problema. O Davi, ele é alguém que moralmente, ele acaba entrando num deslize. Ele é alguém que moralmente ele faz o que não é para fazer. O que ele faz, pastor? Ele adultera e manda matar, só isso. Mas tem gente que nem adultera e nem manda matar, mas mente. Tem gente que vive uma mentira atrás da outra. E tem gente que mente tanto que não tem nem vergonha de mentir. Tem gente que é assim. Tem gente que é mentirosa. Tem gente que é fofoqueira. Gente fofoqueira é uma coisa estranha. Crente fofoqueiro é mais estranho ainda. E homem fofoqueiro é mais estranho ainda. Com todo respeito à mulher, não estou menosprezando nenhuma mulher. Mas tem muito homem que é fofoqueiro. Tem muito homem que é mexeriqueiro. Tem muito homem que gosta de parar para ficar ouvindo uma conversinha que não faz sentido. São pecados. São pecados. Os vícios de uma maneira variada, né? Porque vício é fumar, matar. Não, vício é fumar, é beber ou jogar. Por exemplo, o vício da glutonaria não é vício, não é pecado. Comer demais não é pecado. Beber aquilo que a Bíblia condena que seja bebido não é pecado. São cuidados que às vezes não se tem. E vai se emitindo um parecer em relação à vida do outro. Quando a Bíblia ensina assim, olha,
não fique preocupado com o cisco do olho do outro, enquanto o seu próprio olho está com uma trave. A Bíblia está ensinando para nós. A Bíblia está nos ensinando. A Bíblia é a palavra de Deus. O próprio Deus está nos ensinando como vivermos uma vida, como vivermos a nossa vida sem dificuldades. Então, o Davi, ele tem a derrota. Qual que é a derrota que ele tem aqui? Moralmente, ele trai o soldado dele, aquele soldado que estava com ele no dia a dia, inclusive naquele dia estava na batalha defendendo ele, o Davi, a casa do Davi e toda a cidade da qual Davi era rei. Então Davi ele tem nesse momento uma derrota. O pastor Toninho, ele até falou, ele comentou ontem, eu achei interessante a maneira como ele colocou, falando assim, não desista. Não desista, porque se você desistir, o que vão falar de você é apenas das suas derrotas, só das suas dificuldades. Se você desistir, ninguém vai falar do que você fez de bom. Se você desistir, ninguém vai falar dos pontos positivos que você conquistou no decorrer da sua caminhada de fé. Então ele disse ainda ontem, não desista, não desista. Sabe, tem muita gente que não aguenta, não suporta. Esses dias eu mandei um vídeo, aliás, eu mandei vários vídeos. Eu não estou mandando muito vídeo do Corinthians, porque o Corinthians não está querendo contribuir nesses dias, né? Então, nem para pegar no pé do São Paulino, dos palmeirenses, não estou tendo moral para pegar no pé da turma. Aí eu estou mandando uns vídeos falando de inteligência, por exemplo, emocional. Mandei alguns vídeos essa semana. Em um deles, a pastora Kátia me mandou assim, eu me identifiquei com esse vídeo. E eu me identifiquei também. Tanto me identifiquei que eu compartilhei. Que quando eu compartilho um vídeo, é porque eu estou me identificando com a situação, eu estou entendendo que eu posso aprender com aquela situação, e se eu posso aprender com aquela situação, eu posso contribuir na vida de alguém, enviando o vídeo. Eu não mando vídeo para dar indireta para ninguém, não faço isso, não tenho esse costume. Os vídeos que eu mando são vídeos que antes de chegar em alguém, chegou a mim e de alguma forma me incomodou, de alguma forma me deu um chacoalhão, e aí eu recebo, eu tomo posse para a minha vida e proponho para qualquer outra pessoa que queira ou precise tomar posse também a reflexão no vídeo. Às vezes, emocionalmente, nós acabamos sofrendo, encarando determinadas derrotas. Essa é uma das derrotas do Davi. Outra das derrotas do Davi, se anota aí, a rebelião do filho dele, o Abisalão. Segundo Samuel 15 até o 18, você vai ver o Abisalão, que era filho do Davi. E o Abisalão, ele passa a ter um comportamento equivocado com Davi, dentro da casa do Davi, dentro da família do Davi. Ele tem derrota, ele sofre derrota. A vida de Davi era uma vida de vitórias? Sim, de muitas vitórias. E se você voltar a fazer a leitura e uma pesquisa bem cuidadosa de tudo que nós lemos em 2 Samuel 8, do 1 até o 14, você vai ver muita resposta que Deus deu ao Davi. Muita. Mas, ao mesmo tempo, ele sofreu derrotas. Na casa dele, ele estava em um dado momento passando por derrota, por dificuldade. Em algum momento, o Davi, ele sofre com o próprio filho. O próprio filho começa a se levantar contra o pai, contra o Davi. É muito comum isso daí, infelizmente. É muito comum a pessoa, às vezes, ser vitoriosa. Nós vemos lá, Naamã é um bom exemplo para isso. Era chefe dos exércitos do rei da Síria. Vitorioso, respeitado, dentro da própria casa dele, leproso. É muito comum você ver pessoas no trabalho vitoriosas. Pessoas fora de casa bem faladas. Pessoas fora de casa, aos olhos de muitos, um grande exemplo, mas dentro de casa, sofrendo com determinadas derrotas. Dentro de casa, encarando determinadas situações difíceis de serem administradas. Isso é muito mais comum do que parece.
Isso é muito mais comum. As adversidades dentro da casa, dentro da família, elas são muito mais comuns do que parece. E às vezes a pessoa lá fora de casa, eu digo, ela é bem vista, ela é vitoriosa, ela tem grandes números, mas dentro da própria casa, a pessoa, ela carrega consigo dificuldades. O Davi está aí, um grande exemplo é o filho dele, o Absalão. Um grande exemplo. Baita vencedor que era o Davi. E o filho, o Absalão. Absalão queria de todo jeito ocupar o lugar do pai. Absalão, de tudo quanto é forma, ele tramou contra o pai. E o Absalão, ele falava, meu pai está ocupado. Ele não tem tempo para atender. Na verdade, o que ele estava fazendo era cavando a cova dele mesmo, o Absalão. Tanto que ele veio a morrer. A morte de Absalão foi uma vitória para Davi? De jeito nenhum. A morte do Absalão para Davi foi um duro golpe dentro da casa dele. Você vê? Então nós temos o primeiro exemplo do Davi com a Batseba, Davi matando ou mandando colocar na linha de frente o soldado Urias para que ele morresse. Nós vemos o Absalão, filho do Davi, se levantando e se comportando de maneira equivocada contra o pai. Nós temos ainda uma terceira situação que está anotada aqui para a gente pensar, o censo de Israel, quando Davi, em um dado momento, ele se enche de orgulho, isso está registrado em 2 Samuel 24, ele se enche de orgulho, ele vê que ele tem um exército numeroso, um exército poderoso, e aí ele faz o quê? Vamos contar quantos tem. Vamos contar, quero saber quanto tem, porque eu estou com a bola toda, eu estou com moral, eu estou no top trending, estou no alto da lista. Eu tô causando, eu tô abafando. Aí Deus conversa com o Davi e fala, eu não falei para você contar nada. Você não precisava contar nada. Já que você resolveu querer se promover, então você vai ter algumas dificuldades por questão disso daí. E aí, se você fizer a leitura, você vai ver que o censo na vida do Davi trouxe prejuízo para ele. E o censo, ele vai fazer, ou vai nos convidar a pensar sobre o orgulho. Em um dado momento, Davi deixou o orgulho ocupar o coração dele. Em um dado momento, Davi permitiu que o orgulho dissesse para ele, olha como você é bom, Davi. Olha como você consegue, Davi. Olha como você é capaz, Davi. Veja só que baita exército que você conseguiu montar. Veja só quantas vitórias e quantas conquistas você já conseguiu. A pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela deixa o orgulho ocupar o coração dela. É a pior coisa. Muitas vezes, e eu espero que você entenda o que eu vou falar, muitas vezes é melhor a pessoa viver ali no arroz com feijão, no dia a dia, aquele pão com manteiga, sem nada além da manteiga para passar no pão, ou ainda só o pão. Muitas vezes é melhor a pessoa ficar ali, naquela vida humilde, modesta, discreta, do que essa pessoa começar a conquistar, começar a crescer, começar a avançar. Porque são muitos os que, quando começam a obter alguma resposta, alguma mudança, alguma transformação, eles deixam o orgulho encher o coração deles. Dentro de igreja eu estou acostumado a ver isso. Aqui eu já vi muita gente chegar a cair nos pedaços. Já vi muita gente chegar com o casamento arrebentado, financeiramente arrebentado, chegar com problema dos mais variados. Eu já vi muita gente aqui. E eu já vi Deus mudar a história de muita gente aqui nesse lugar. Já vi. E os que são mais velhos que estão aqui, alguns estão até antes que eu, como é o caso, por exemplo, da Rose e do Pedro, sabe o que eu estou falando é verdade. Eu não estou falando algo conjecturando, imaginando. Estou falando um fato. Já vi muita gente chegar, cair nos pedaços aqui.
só com a sarna e com a frieira. Aí Deus mudou a história da pessoa. Deus começou a dar respostas para a pessoa. Deus começou a dar vitória para a pessoa. Deus começou a mudar até a roupa que a pessoa usava, Deus mudou. A pessoa começa a melhorar de vida, essa igreja já não serve mais, esse pastor já não serve mais, esses músicos já não são mais os músicos que eles gostam, o bairro já não é mais o bairro que a pessoa... Eu já vi muito isso. Já vi muito disso. A Bíblia adverte dizendo assim, ó, o orgulhoso, ao soberbo, Deus resiste. Mas ao humilde, Deus faz o quê? Ele dá graça. Ele dá graça. Muitas vezes a pessoa ela não se atenta. O Davi não se atentou aqui. O Davi ele não entendeu uma coisa básica. Que tudo que estava acontecendo na vida dele estava acontecendo por causa de Deus. Em algum momento ele descuidou. Eu estou conversando com você desde o início, dizendo assim, o cuidado que nós temos que ter para não deixar que as respostas, tanto as positivas quanto as negativas, interfiram na nossa postura, no nosso comportamento do dia a dia. Porque uma derrota na minha vida, muitas vezes, se não for bem administrada aqui, ó, na minha mente ou no coração, alguns poeticamente preferem se referir ao coração, outros mais, de uma maneira mais científica, preferem já ir direto ao cérebro, independente de onde você direcionar. Uma derrota, se não for bem conduzida, pode levar a pessoa a pensar assim, ó, Deus não está comigo. Deus não está na minha vida. E a pessoa acreditar que Deus não está na vida dela, acreditar que ela está em pecado ou qualquer coisa, e com isso essa pessoa via jogar tudo e abandonar a vida dela com Deus. Eu tenho que ter um equilíbrio na hora da derrota, na hora do resultado negativo. Na hora que a situação não é a mais favorável possível. Eu tenho que lembrar que Deus está conosco. Jesus disse isso. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco quando está indo tudo bem. Mas Ele está conosco também quando as coisas não vão tão bem assim. E, de igual maneira é importante eu pensar que... quando eu tenho um resultado positivo, ou uma sequência de resultados positivos, é perigoso eu pensar, eu consegui isso porque eu sei fazer, eu consegui isso porque eu aprendi a fazer, eu consegui isso porque eu domino o assunto. É perigoso cair, é uma armadilha, é uma cilada. Vou repetir o que eu já falei. Ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde, Deus dá graça. Ao humilde, Deus vai à frente dizendo assim, ó, pode vir, porque eu estou limpando o caminho para você passar. E se alguém ou algo resolver interferir na sua trajetória, eu estou à frente, eu vou agir em seu favor. É assim que acontece. Espiritualmente é assim que acontece. É desse jeito que Deus trabalha. Então, ó, para recapitular e encaminhar o final da nossa conversa. Davi era um homem vencedor. Nós lemos várias vitórias que Deus deu a ele. Mesmo ele sendo vencedor, ele trouxe para a vida dele algumas derrotas. Entre as derrotas, uma delas, nós fizemos a leitura do soldado Urias, da Batseba, outra o censo em Israel e outra o Abisalão, o próprio filho dele. Então ele era vencedor, mas algumas vitórias, algumas derrotas chegaram até a vida de Davi. E ainda assim Deus falou assim, ó, é o homem segundo o meu coração, porque ele sabe desfrutar quando ele está andando ou vivendo em vitória. Mas ele sabe suportar a dor, ele sabe suportar a pressão, ele sabe suportar a adversidade quando os resultados não são tão favoráveis assim. É por isso que é o homem segundo o meu coração. Vamos para o finalmente? Lições que nós podemos aprender de equilíbrio a respeito de vitórias e derrotas relacionadas a Davi, mas que têm aplicação na nossa vida no dia a dia. Primeiro, para que tenhamos equilíbrio
e vivamos uma vida equilibrada, primeiro precisamos do quê? De humildade no meio das vitórias. Começa por aí. Para manter o equilíbrio, humildade. Pastor, troquei de carro. Pé no chão, que Deus te dá um outro carro ainda melhor. Pastor, troquei de casa. Pé no chão, que Deus te dá graça para uma casa ainda melhor. Pastor, aumentou meu salário. Pé no chão, que Deus te dá graça para que o seu salário seja ainda melhor. Lembre, um dia os discípulos vieram e eles estavam todos contentes que Jesus havia encaminhado eles de 2 em 2, vai, faz, tal. Aí eles voltaram, nossa, foi o maior da hora. Até os demônios, eles obedeceram, tiveram que sair. Nós estamos com a bola toda. Jesus alertou eles, olha, é melhor vocês abaixar a bola. É melhor vocês se alegrarem sabendo que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Pé no chão. Primeiro lugar, primeira lição para nós pensarmos a respeito de equilíbrio na nossa vida. Para nós não ficarmos como muitos acabam ficando. Um dia está lá voando nas asas do Espírito. Outro dia está lá cirandando igual uma serpente, derrotado no chão. Equilíbrio. Primeiro, humildade. O que nós temos foi Deus. O que nós conquistarmos será Deus. E o que nós deixarmos para trás, porque foi necessário deixar para trás, é Deus também agindo na nossa vida. A lição da poda nos ensina muito. Segundo ponto, arrependimento sincero na derrota. Qualquer um de nós tem derrota, irmão. Qualquer um de nós tem derrota. Não se iluda achando que você não vai ter derrota. E eu não estou profetizando derrota na sua vida. Mas eu estou aqui da parte de Deus dizendo para você, qualquer um de nós teremos derrotas. Qualquer um de nós teremos reveses na nossa vida. É importante que nós entendamos a importância do arrependimento sincero nas derrotas. Nós usarmos aquela derrota para entender os porquês. Por que aquela derrota veio? Onde foi que eu errei? Qual é a minha parcela? Qual é a minha parte nessa derrota? Qual é a minha contribuição para que esse resultado negativo ele acontecesse? O que é que eu posso aprender com essa lição? O ponto de número 2. Primeiro nós falamos da humildade. Segundo, arrependimento, mudança de comportamento. Arrependimento, mudança de trajetória. Terceiro e último ponto, aí nós vamos fazer a oração final. Confiança contínua em Deus. Primeiro, no alto e no baixo, seja humilde para reconhecer que você depende de Deus. Segundo, arrependimento. Reconheça que sempre nós podemos melhorar. Terceiro, seja uma pessoa que confia em Deus, assim, independentemente de toda e qualquer situação. Pastor, vim para cá hoje e a minha vida está assim, minha casa está assado, meu trabalho está cozido, minha vida com Deus está frita. Não tem problema. Aguenta firme e confia em Deus, que Deus vai agir em seu favor. Lemos esses dias, sexta-feira, segundo Crônicas 20:20. Creia em Deus e você estará seguro. Coloque em Deus sua confiança. Acredite em Deus, que Deus vai agir em seu favor. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se você está aqui nessa manhã, naquela condição de grandes vitórias, colhendo grandes vitórias, desfrutando das grandes vitórias, diga graças a Deus por isso. Mas se você é alguém que está aqui nessa manhã, vivendo um tempo difícil na sua vida, se você é alguém que está aqui nessa manhã, tendo que amargar uma dura derrota, aguenta firme, porque a Bíblia ensina para nós que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A Bíblia diz para nós que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores e Deus enviou o terremoto. A Bíblia diz para nós que por volta da meia-noite, o anjo da morte passou,
dando vitória, dando livramento aos filhos de Israel. O Deus que você serve é o Deus que te guarda, Ele não dorme e Ele nem tosqueneja, Ele nem pisca, Ele está o tempo todo com os olhos sobre a sua vida. Fique em pé, por favor, para nós orarmos. Leve seu pensamento a Deus, que eu quero orar por você. Meu Deus, oro por quem está aqui dentro do templo. E oro por aqueles que estão através da transmissão conosco. Eu oro e peço, meu Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Dá a todos eles o devido e necessário equilíbrio emocional, espiritual, sentimental. Dá a todos nós equilíbrio, é o que eu peço. Que saibamos desfrutar das vitórias, mas que também saibamos entender os momentos adversos. O Davi foi alguém que ficou registrado como uma pessoa muito vitoriosa, mas isto não isentou ele de, no decorrer da trajetória dele, trazer para si algumas derrotas. Assim também nós temos muitas vitórias computadas em nossa trajetória, mas não estamos ilesos ou imunes a algum tipo de derrota. O fato certo é que o Senhor está conosco em todo o momento. Assim sendo, nos dá humildade, ajuda-nos desenvolvendo humildade em nossa vida, arrependimento sempre quando necessário for, e a confiança. A confiança é inegociável no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Bate palma para Jesus nessa manhã.